E aí, GPS, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, já se inscreve, compartilha com seus amigos do GP, enfim. E já segue a gente em todas as nossas redes sociais, tá bom? Estamos começando mais um De Frente com o Líder, onde nós soltamos algumas caixinhas de perguntas no Instagram. Vocês mandam algumas perguntas e os nossos líderes vêm aqui responder elas. E hoje estamos aqui com os líderes de terceiro ano de ensino médio, o último do GPS, Lara e Lui. Oi! E aí? Gente, então vamos lá. Eles mandaram algumas perguntas, pode ter a ver com Bíblia, vida de vocês, trabalho, GPS, enfim, são vários. Primeiro, eles querem saber com quantos anos vocês começaram a liderar e como foi esse começo, assim, pra vocês? Eu comecei a liderar com 16 anos, eu acho. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Comecei a liderar as meninas do meu GP, né, no Z. Falo que eu acho que quando você começa a cuidar de pessoas, começa a discipular, a sua vida com Deus cresce muito, sabe? Porque você tem que ter uma disciplina, tipo, individual, pra aí você conseguir ensinar qualquer coisa, sabe? E aprende, tipo assim, você aprende a aconselhar na prática, né? Tipo, só aconselhando. Eu acho que, pra mim é a mesma coisa, né? Eu comecei com 15, 16 anos, no Z também. Também com os meninos que eu tô hoje no GP. Antes, acho que tinha a época que tipo, de uma parte que era Z e tudo mais. Por bastante tempo, assim, eu fui a Z, até porque eu queria entrar no ministério depois que eu saí do Z. Então eu fiquei um período lá até pra ganhar mais maturidade e tudo mais, e acho que é isso. Mas acho que a maior dificuldade que eu tive, assim, e que eu vejo que teve uma mudança foi questão de responsabilidade, assim. Você vai ganhando com o tempo, entendeu? Então acho que isso foi a maior coisa, assim, que eu vi que mudei e que eu vejo que no começo tinha grande dificuldade de, sei lá, ter uma vida com Deus mais ativa e tudo mais, mas a partir do momento que você se compromete a discipular outras pessoas, você acaba também mudando a sua forma de pensar e de falar alguma coisa, ter mais cuidado com as coisas, acho que foi isso. E pra vocês, tipo assim, quais foram os momentos mais marcantes, assim, do GP de vocês, nesses 5 anos juntos, assim? Eu acho que pra mim foi a primeira tarde discipulado que a gente fez, que, cara, me marca muito porque eu lembro que, cara, tinha muita comida. E eu lembro que, cara, acho que foi a única coisa que me marcou, porque acho que foi uma das únicas vezes que tinha muita comida em abundância, assim. Uhum. Que eu lembro que, cara, teve gente que trouxe habibs, coxinha de frango, risole, cara, muita coisa, muita coisa. Acho que foi isso, e também acho que foi enfim, acho que discipulado com os meninos, que já fiz algumas vezes, quando a gente se encontra ou faz alguma coisa do tipo. E acho que o último acampamento, assim, acho que foi bem legal, assim, a relação que a gente teve juntos no quarto, mas acho que foi marcante, assim, pra mim. É diferente pensar nisso, porque eu fico pensando em muitas vitórias individuais que eles vivem, sabe? E o quanto que isso marca a gente. A primeira coisa que eu pensei foi o corujão que o Miguel Porto se converteu. Porque ele se converteu no corujão. Legal. E aí agora ele tá super frequente, né? Enfim, eu acho que todas essas programações, né? E todas essas etapas de vida, né? Que a gente passa, né? Com eles. Eu acho que tudo isso é muito marcante, né? Tem uns encontros também que a gente faz de final de ano, né? É verdade. Todo final de ano a gente se encontra. Ah, que legal. É muito legal ver eles crescendo e crescer com eles também, né? Porque a gente começa criança com eles. Então. Nem tirou a carta ainda, nem entrou na faculdade ainda direito e já tá aqui, né, no GPS. E então, né, falando algo diferente, assim, quais são curiosidades inúteis que vocês sabem de vocês? Ai, meu Deus. Eu sei tocar flauta doce. Eu não sei, eu sou muito... Curiosidades minhas ou que, Pode ser, tipo, curiosidades suas. que eu sei fazer ou que já aconteceu? Os dois. Tá, eu vou falar do que a gente tava falando antes, que é que é da cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui perto do olho, que eu tava no 3º ano da escola, pequenininho. E eu lembro que acho que eu tava jogando pimbolim e eu deixei minha lancheira embaixo do pimbolim, né? E era aqueles pimbolins que o ferro saía pra fora. Então você empurrava assim e o ferro meio que continuava. E aí
acabou o intervalo, eu fui pegar a lancheira e aí o ferro acabou batendo aqui. Eu lembro que sangrou pra caramba, meus pais tiveram que ir pra escola, teve que fazer... Não foi ponto, mas era com uma colinha que tinha que colar aqui, mas foi isso. Curiosidade. Ui. E também outra que eu gosto bastante de jogar tênis de mesa. Aí eu já teve uma época que eu fiz aula até, bem legal. Boa. E você, alguma curiosidade sua, algo que você sabe? Meu, eu não sei. Não, eu vou falar uma coisa de cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no queixo, que quando eu era bem pequena, eu tava andando, tipo, aquelas mini bicicletas, triciclos, sei lá. E aí, ao invés de eu sentar no lado assim que segura, eu sentei do outro lado, que não segura. E aí eu fiquei, tipo, me arrastando assim no chão, eu bati o queijo e abriu, teve que dar ponto. Enfim, caos. E como vocês acham que podem usar as profissões de vocês para servir e glorificar a obra do Senhor? Assim, no meu trabalho, eu vejo isso de uma maneira bem fácil mesmo, que é porque eu lido com adolescentes, né? Então, toda oportunidade, assim, de aconselhar, assim, é sempre muito difícil aconselhar, tipo, e não poder falar com todas as palavras, tipo, você precisa de Jesus, Jesus é a solução. Mas é isso, assim, sabe? Aconselhar e tentar, enfim, tentar levar o evangelho de alguma maneira, assim. Eu tô pensando aqui, eu acho que pra mim a coisa que dá pra levar, acho que é questão de responsabilidade. Dependendo de algumas coisas que a gente faz aqui no ministério e tudo mais, a gente tem mais responsabilidades ou menos responsabilidades, né? E aí, acho que é muito disso, de ser responsável e tentar ao máximo ser organizado, apesar de algumas vezes eu falhar nisso. Acho que eu vejo é isso, assim. É muito, muito legal essa... A gente acompanha nossos líderes, a gente acompanha eles, é muito bonitinho. E tem muito adolescente de vocês que já está servindo como líder no Z, enfim. Mas qual dica vocês dão para aqueles que ainda não sabem com o que querem servir? Ou tipo, tá querendo começar a servir como líder, mas ainda não tem tanta certeza. O que vocês... Meu, eu acho que você tem que fazer o que você ama. E eu acho que a nossa igreja, por ser muito grande, por ter muitas áreas, dá pra testar muitas coisas, entendeu? Você não precisa entrar já de cabeça em uma coisa, entendeu? E depois, tipo, não sei se é isso que eu queria, entendeu? Tipo, com todas as áreas, todos os ministérios, dá pra você conversar e falar, eu quero conhecer, eu quero ver se é isso, se é aqui mesmo que eu quero servir, entendeu? Mas é importante, servir na igreja é muito importante. Então, tipo, tem que testar, entendeu? Tem que ver o que gosta, porque às vezes, se o negócio faixas etárias, você não precisa só ser um líder, entendeu? Tipo, você pode, tipo, não tem só isso, não tem só o cuidado, entendeu? Tem a programação, tem logística, tem... Enfim, 1 milhão de coisas. Então, tipo, dentro de um ministério, sabe? Tem muitas áreas dentro de um ministério. Então, é isso, assim, eu acho que tem que testar mesmo. Acho que eu vou na mesma linha, assim. Eu acho que, tipo assim, não vai ter... Vão ter áreas que você vai gostar mais, vai gostar menos. Talvez não tenha nenhuma área que você vai gostar muito ou vai amar de verdade. Mas eu acho que todo o trabalho é bem-vindo, assim. Tipo, eu acho que é meio difícil você achar uma área que você vai... Talvez você ache, né? Mas amar... Nossa, meu Deus do céu, talvez algumas pessoas achem, outras não. Mas eu acho que é a área que você um pouco mais de conforto, assim, fazer. Enfim, as coisas que as áreas dão. Como a Lari disse, tipo, tem questão... Dá pra fazer tudo aqui na igreja. Tipo, hoje em dia tá bem mais fácil, assim, de servir... de quando eu era adolescente, por exemplo. Então, tipo... hoje em dia o Z, por exemplo, dá muito som do Z, mas, tipo, cara, o Z tá todo setorizado e dá pra você participar, tipo, quero participar, sei lá, escrever algum roteiro pra tal vídeo, ou quero auxiliar na parte da logística, ou, enfim. Então, acho que dá pra participar e tem que tentar, velho. Se você não for atrás, esperar de mão beijada assim, não vai vir, né? E conta pra gente, assim... Quais são as melhores memórias que vocês têm como adolescente no GPS? Tipo, algum acampamento que vocês viram alguma coisa? Pra mim, acho que foi o meu primeiro acampamento. Me marcou muito, assim. Principalmente porque o primeiro acampamento é sempre melhor, né? Tipo, você não tá acostumado com tanta coisa ao mesmo tempo. Então, acho que o que mais me marcou, com toda certeza, foi o primeiro acampamento, assim. Principalmente foi o acampamento que eu entreguei minha vida pra Cristo. Mas outros acampamentos foram o de 2018
2018, que eu não lembro o tema, se era o Apocalipse? Não, o Apocalipse foi 2017, né? Mas um depois que... Acho que foi quando eu conheci meus melhores amigos, né? E, tipo, são os amigos que eu tenho hoje. Enfim, são os meus melhores amigos hoje. São os amigos que eu fui padrinho de casamento e tudo mais. Então, acho que pra mim, acho que foi isso, assim. Eu não lembro de muita coisa da pregação, mas eu lembro de muita coisa do quarto. Lembro muita coisa das zoeiras que a gente fazia com o nosso líder, as brincadeiras. Lembro muito, assim, pra mim acho que foi isso. Eu lembro muito dos acampamentos também. Assim, eu lembro de alguns momentos de GP, quando houve a primeira divisão do meu GP, sabe? Algumas trocas de líderes. Sim. Mas eu lembro muito do meu último ano no GPS, que foi o segundo ano, né? Porque o terceiro foi pandemia. Foi no segundo ano do médio, que eu lembro muito do acampamento, que foi o primeiro acampamento que eu ganhei. Eu só ganhei um acampamento. E que eu fui líder do time, enfim, foi muito legal. E eu lembro também desse último ano do GPS que eu, algumas amigas, algumas outras pessoas, a gente fazia discipulado com o Dodô. Uhum. Então era muito especial. Foi uma fase que marcou muito. E pra gente finalizar, agora uma experiência com os seus liderados, assim, no momento de GP, assim, que você fala, nossa, momentos assim é sempre muito bom. Que a gente teve com eles? Eu acho que teve uma vez que eu fiz um churrasco com os meninos, que foi bem legal, que a gente foi pra casa do Enzo Pinheiro e a gente fez churrasco lá. E em acampamento, acho que o último acampamento, né, que acho que foi o acampamento que a gente mais ficou próximo, assim. Aí foi bem legal, porque aconteceram bastante coisas, assim, deles, assim, de quebrar a janela do banheiro, ficar zoando bastante os outros e tudo mais. Acho que foi... Marcou bastante. Mas acho que também as conversas, né, tipo, a gente teve... Nesse acampamento a gente teve... Foi a primeira vez que a gente ficou meio mais próximo deles, né, da gente... Enfim, ter mais tempo mesmo, né? Principalmente porque tinham outras equipes que estavam cuidando de outras coisas, né? Então, acho que foram conversas mais profundas, mais legais. Acho que o marco foi isso, assim, que eu tive com eles. Dedicar completamente. Foi bem legal. Eu também lembro de muitos momentos de acampamento, né? Eu lembro do acampamento do ano retrasado, que 2 lideradas minhas estavam ardendo de febre no quarto, e aí, tipo, no meio da madrugada, e aí, desesperada. Mas eu lembro de quando as meninas foram dormir em casa, de quando a gente dormiu aqui na igreja, só eu e as meninas. Acho que esses momentos, assim, são muito importantes, sabe? Eu amo... também só mulheres, né? Assim, nada contra os meninos. Mas é sempre bom, né? Quando a gente tem aquele momento de, chorar juntas. Entendeu? É muito gostoso. Eu amo. E os momentos que foram marcados pra eles também, né? Então, mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês. Gente, muito obrigada por vocês assistirem. Então... aí façam o que vocês têm que fazer, de curtir, compartilhar, manda pro GP, pra família, enfim, pra todo mundo. Siga a gente em todas as redes sociais, que é tudo GPS Memorial. TikTok, Instagram, até Spotify a gente tem aí. Então, fiquem aqui para ver os próximos vídeos que vai sair durante os próximos dias. E venham nas nossas programações também. No nosso Instagram a gente coloca lá todas as programações. Mas eu acredito que esse vídeo vai sair antes do Corujão. O Bruno tem essa missão. Então, o Corujão é dia... último final de semana de março. Não sei também. De maio. Último final de semana de maio. Mas temos o acampamento também. Então, se inscrevam, porque acampamento é o momento que a gente tem esses momentos incríveis. Então é isso, gente. Beijo! É.